14 de outubro de 1943, a 7.600 metros de altitude sobre a Alemanha. O sargento Michael Romano se encolhe na área confinada da cauda de seu B-17, segurando duas metralhadoras calibre .50 que pesam mais do que ele. Através de uma pequena janela de plexiglass, ele observa um Focke-Wulf 190 manobrando para um ataque. Na posição de 6 horas, bem abaixo do solo, o ângulo mais exposto do bombardeiro, Romano olha através de sua mira circular. O sistema de mira rudimentar, composto por 2 postes de metal que ele deve alinhar com o alvo, não leva em consideração a velocidade nem o desvio e não oferece nenhuma assistência enquanto ambas as aeronaves cruzam o céu a uma velocidade combinada superior a 800 km por hora. Ele atira. Os projéteis traçantes erram o alvo, ficando para trás do caça em mergulho. Os canhões do FW-190 disparam. Os projéteis de 20 mm rasgam o alumínio como papel. Essa sequência se repete 291 vezes hoje durante o segundo ataque a Schweinfurt. A 8ª Força Aérea envia 291 bombardeiros B-17, verdadeiras fortalezas voadoras, para a Alemanha sem apoio de caças. 60 bombardeiros, representando mais de 20% da força de ataque, serão abatidos até o anoitecer. Outros 138 retornarão tão gravemente danificados que não podem mais voar. O número de perdas é impressionante. 600 aviadores americanos morreram. Essa taxa de baixas é cruel e insustentável. No ritmo atual, nenhuma tripulação de bombardeiro tem uma chance estatisticamente viável de completar as 25 missões obrigatórias. As avaliações pós-missão revelam uma realidade sombria. Os artilheiros de cauda, que deveriam servir como o escudo final do bombardeiro contra os ângulos de ataque preferidos dos alemães, obtiveram taxas de acerto inferiores a 8%. Atacar pela retaguarda é tudo o que os pilotos de caça precisam fazer, suportando breves e imprecisos disparos de resposta e destruindo sistematicamente a campanha de bombardeio estratégico bilionária dos Isunaro, uma fortaleza de cada vez. O quartel-general da 8ª Força Aérea, em High Wycombe, abriga comandantes seniores em estado de angústia. O armamento defensivo, que deveria tornar o B-17 uma fortaleza voadora inexpugnável, falhou catastroficamente. Sem uma solução, o bombardeio de precisão diurno e toda a doutrina estratégica corre o risco de ser extinto. Sem saber disso, os comandantes ignoram o fato de que, naquele exato instante, na plataforma gélida e inflexível do aeródromo de Bassingbourn, um artilheiro de cauda de 22 anos, recém-formado no ensino médio, esboçava em seu diário de bordo um projeto que desrespeitava inúmeros regulamentos da Força Aérea do Exército. Um projeto considerado mecanicamente impossível pelos engenheiros de armamento. Um projeto que triplicaria a precisão da metralhadora de cauda e poderia salvar milhares de vidas americanas. Esta é a história da inovação que eles tentaram proibir e do artilheiro que se recusou a ceder. Para compreender por que a inovação de Romano foi tão revolucionária, é preciso primeiro entender o desafio insuperável enfrentado pelos artilheiros de cauda em 1943. O bombardeiro B-17 entrava em combate com uma estratégia defensiva inspirada na guerra naval. Equipado com metralhadoras suficientes para criar linhas de fogo entrelaçadas, o bombardeiro era teoricamente protegido por uma abundância de munição. A propaganda da Força Aérea do Exército o retratava como um encouraçado voador. No entanto, a realidade era bem diferente. O sargento Michael Romano, do 91º Grupo de Bombardeio, chega ao aeródromo de Bassingbourn, na Inglaterra, em agosto de 1943, para substituir um artilheiro de cauda. Anteriormente operário de fábrica em Pittsburgh, sem formação universitária ou experiência em engenharia, ele se alista no exército com apenas 19 anos. Em 6 semanas de treinamento, aprende a desobstruir munições, calcular distâncias e torcer para que seus tiros acertem o alvo. Seu posto compacto de artilheiro de cauda lembra um caixão. Ele se ajoelha em um selim de bicicleta, com os pés apoiados na estrutura da aeronave, controlando metralhadoras Browning M2 de 84 libras dentro de uma zona de tiro restrita.
As metralhadoras giram em um suporte simples. Seu equipamento de mira consiste em uma mira circular com um ponto de mira, semelhante às miras de rifles de fronteira, com um círculo de metal e uma alça de mira frontal. Para atingir um caça inimigo em mergulho, Romano precisa avaliar a velocidade do alvo em relação à sua própria aeronave, determinar o ângulo de deflexão, calcular onde mirar antes do alvo, levar em conta a queda da bala com a distância e realizar todos esses cálculos usando luvas grossas em temperaturas de até 40 graus. Ele precisa atirar antes que as metralhadoras do piloto alemão alcancem o alvo, transformando sua posição em estilhaços. Alunos formados em escolas de artilharia em tempos de guerra tentam disparos semelhantes em situações controladas. Sua taxa de sucesso mal ultrapassa 12%. Em combate, sob estresse, com falta de oxigênio e fogo inimigo, suas taxas de sucesso reais caem para 6 a 8%. A Luftwaffe rapidamente reconhece essa fraqueza. As estratégias dos caças alemães evoluíram ao longo de 1943, envolvendo ataques a partir do nível das 6 horas ou baixo, com exceção de cerca de 15 a 20 segundos de disparos imprecisos da metralhadora de cauda a aproximadamente 200 metros, seguidos por devastadores disparos de canhão de 20 mm. Relatórios de análises pós-ação da Luftwaffe classificam as posições de cauda dos B-17 como potencialmente perigosas, com precisão inadequada para repelir ataques. O primeiro ataque a Schweinfurt, em 17 de agosto de 1943, resultou na perda de 60 bombardeiros, seguido por 30 perdidos durante o ataque a Bremen, em 8 de outubro de 1943, e outros 30 no ataque a Münster, em 10 de outubro de 1943. A 8ª Força Aérea está perdendo bombardeiros a um ritmo mais acelerado do que sua capacidade de reposição pelas fábricas. O general Henry Hap Arnold, chefe das Forças Aéreas do Exército, recebe relatórios de baixas em Washington e pondera se o bombardeio diurno ainda é viável. Engenheiros propõem melhorias como canhões adicionais, calibres maiores e torretas motorizadas. O Centro de Modificações de Cheyenne da Boeing projeta uma torreta de cauda modernizada, mas seu desenvolvimento se estende até 1944. Protótipos de torretas motorizadas existem, porém sua instalação exige a remoção de toda a seção da cauda. Uma modificação de fábrica que leva vários meses e não pode ser aplicada a bombardeiros já na Inglaterra. Enquanto tudo isso acontece, vidas são perdidas. 19 de agosto de 1943, Aeródromo de Geuze-Rijn, Holanda. Michael Romano embarca em sua missão inaugural de combate. Ele dispara 480 tiros contra 3 caças FW-190, acreditando tê-los atingido. No entanto, imagens de uma câmera de bordo mostram posteriormente que todos os projéteis traçantes erraram os alvos. 2 bombardeiros de seu esquadrão são destruídos por esses caças. Após sua terceira missão, Romano permanece imóvel na pista após o pouso, fixado em suas armas. Suas mãos tremem não de medo, mas devido ao esforço de manusear armas de 38 quilos durante disparos contínuos em grandes altitudes. Naquela noite, ele esboça seu conceito inicial de projeto. Ele conclui que o problema não está na arma ou em sua montagem, mas sim no fato de que os artilheiros de cauda atiram às cegas, seguindo alvos que não conseguem rastrear com precisão e mirando em locais imprevisíveis no espaço. O que Romano precisa é algo que a Força Aérea do Exército não oferece, um meio de visualizar onde seus projéteis realmente atingirão o alvo antes de disparar. Ele precisa de uma mira refletora. O espaço confinado da posição traseira dificulta a instalação de refletores convencionais, a menos que os regulamentos sejam violados. O sargento Michael Romano não possui nenhuma qualificação em engenharia de armamentos. Abandonando o ensino médio aos 16 anos para trabalhar nas siderúrgicas de Pittsburgh, devido à doença de seu pai, ele aprende metalurgia na prática, em vez de em livros didáticos. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, ele se alista na Força Aérea do Exército, buscando um descanso do trabalho fabril. Os militares o colocam na escola de artilharia aérea, não por qualquer talento discernível, mas por causa de seu tamanho pequeno, que lhe permite entrar em espaços apertados,
onde recrutas maiores não conseguem. Com 1,70 m de altura e 66 quilos, Romano consegue se espremer em áreas que desqualificam indivíduos mais altos. Ele completa o treinamento básico de artilharia em Harlingen, Texas, obtendo pontuações médias nas qualificações de tiro. Seus instrutores reconhecem seu controle de gatilho aceitável e a manutenção adequada da arma. Ninguém o considera extraordinário. Ele conquista suas asas de artilheiro de prata e é designado para a tripulação de um B-17 como apenas mais um componente dentro do colossal aparato da 8ª Força Aérea. No entanto, Romano incorpora uma característica que seus registros de treinamento negligenciam: sua intolerância a sistemas com defeito. Após sua 5ª missão de combate, em 4 de outubro de 1943, em Frankfurt, a irritação de Romano atinge o limite. Sua aeronave retorna com 78 buracos de estilhaços e danos causados por 2 ataques de caças. Romano disparou 620 tiros, mas não acertou nada. Seu amigo mais próximo, o artilheiro de cauda de um B-17 adjacente, pereceu quando um Bf-109 o atacou por trás, e o fogo de contra-ataque de Romano não conseguiu detê-lo. Naquela noite, Romano dirige-se ao hangar da aeronave, carregando uma lanterna de manutenção em seu diário de bordo. Ele sobe até a seção da cauda, ainda impregnada com o cheiro de cordite e fluido hidráulico, e observa a mira circular. A ideia surge não como uma grande epifania, mas como uma observação casual. Romano observa seu reflexo na janela curva de plexiglass. Através desse espelho distorcido, ele percebe, atrás da cauda de sua aeronave, ângulos que a mira de anel e esfera não consegue abranger. Ele esboça rapidamente. E se ele fixasse pequenos espelhos em posições estratégicas, concedendo-lhe visão periférica além do campo limitado da mira da arma? E se ele os angulasse para mostrar os traçados dos projéteis de suas próprias armas, permitindo-lhe rastrear os alvos, observando os reflexos, em vez de forçar a vista através de miras de ferro insuficientes? Então, o salto crucial. E se ele combinasse espelhos com uma mira refletora simples, uma peça de vidro marcada com uma retícula de mira, disposta de forma a permitir que ele rastreasse alvos enquanto observava simultaneamente os padrões de seus projéteis nos espelhos periféricos? Não é como as miras computadorizadas complexas de caças avançados, como aquelas com sofisticados sistemas giroscópicos. Romano constrói um sistema de mira reflexiva improvisado usando componentes improvisados. Apesar das possíveis falhas, ele pode funcionar eficazmente. Passando 3 horas naquela noite, ele elabora projetos, avalia ângulos e mapeia linhas de visão utilizando um transferidor de carpinteiro reaproveitado. Pela manhã, ele finaliza diagramas complexos para um sistema de refletor assistido por espelho, desprovido de componentes elétricos, configurações complicadas ou alterações de fábrica. No entanto, ele se depara com um problema. Seu projeto contraria a ordem técnica ZO 120-EG-2 da Força Aérea do Exército, que proíbe modificações não autorizadas em armamentos sem aprovação. Instalá-lo sem consentimento poderia levar a um julgamento militar. Mesmo assim, Romano opta por ignorar essa preocupação. Ele descobre um aliado em um local inesperado, a oficina de chapas metálicas da base. O sargento técnico Frank Kellerman, um mecânico de aeronaves de 38 anos de Detroit, que serviu no Corpo de Conservação Civil durante a Grande Depressão e construiu infraestrutura e reparou equipamentos usando materiais reaproveitados, torna-se seu cúmplice. Em 7 de outubro, Romano mostra esboços a Kellerman e solicita um trabalho de fabricação clandestina. Em menos de 5 minutos, Kellerman examina os desenhos, afirmando categoricamente: "Isso é ilegal." Romano concorda. "Correto, sargento. O senhor está me pedindo para alterar armamento defensivo sem a aprovação da engenharia, o que infringe aproximadamente 6 ordens técnicas distintas." Novamente, Romano concorda. Levantando os olhos dos esboços, Kellerman pergunta: "Quando você tem voo marcado?" "Amanhã, Munster", é a resposta.
então precisamos trabalhar rápido. Eles começam o trabalho, logo após a meia-noite, em um canto do hangar de manutenção, utilizando materiais de sucata obtidos extraoficialmente. Os componentes principais provêm de peças de aeronaves recuperadas, espelhos curvos de equipamentos de navegação danificados, placas de plexiglass de seções quebradas da cabine, suportes de alumínio de fuselagens descartadas e a própria mira refletora, o componente crucial de um caça P-47 Thunderbolt destruído. Kellerman retira o conjunto da mira intacto, destinado à instalação no nariz da aeronave, e modifica os suportes de montagem para se adequarem ao espaço apertado do artilheiro de cauda. A instalação dos espelhos apresenta mais dificuldades. Romano deseja 3 pequenos espelhos convexos, posicionados em ângulos que ofereçam visão periférica da trajetória dos projéteis traçadores, sem obstruir a visão frontal. Kellerman constrói suportes ajustáveis, usando chapas de alumínio e juntas esféricas das articulações das superfícies de controle. Eles trabalham a noite toda, montando peças, testando as linhas de visão e fazendo ajustes. Às 4h30 do relógio ZIL, Kellerman instala todo o conjunto na aeronave de Romano, um B-17G apelidado de Knockout Dropper, lançador de nocautes, enquanto a pista está silenciosa. A instalação é rudimentar, com parafusos padrão de aeronaves fixando os suportes e arame de segurança prendendo os espelhos. A mira refletora se conecta ao manche da metralhadora por meio de um suporte soldado que chocaria os engenheiros da Boeing. A modificação não está documentada no livro de registro de manutenção da aeronave. No briefing matinal, Romano mantém silêncio sobre a nova adição à sua mira. Seu copiloto, o tenente James Holbrook, negligencia a inspeção da seção da cauda antes da decolagem. Nem o comandante do grupo, nem o oficial de armamento do esquadrão estão cientes. Eles partem para Münster às 7h30. Sobre a Alemanha, às 10h15, um Bf-109 inicia seu ataque, voando baixo, na posição das 6 horas, e se aproximando rapidamente. Romano ajusta suas armas, semicerrando os olhos através da nova mira refletora. A retícula brilhante paira em seu campo de visão, sobreposta ao alvo. Em sua visão periférica, espelhos exibem os ângulos de alinhamento do cano de sua arma. Feedback imediato sobre a direção de suas armas. Ele dispara uma rajada de 3 segundos. O padrão de traçadores nos espelhos indica que ele está atirando atrás do alvo. Ele ajusta, mirando à frente do caça pelo diâmetro da retícula. Dispara novamente. Desta vez, os traçadores e o alvo se encontram. O motor do Bf-109 detona. O caça capota e gira em direção à terra, deixando um rastro de fumaça preta. Romano olha para suas armas, depois para os espelhos retrovisores e, em seguida, para o céu aberto onde o caça estivera momentos antes. Caramba! Murmura em sua máscara de oxigênio. Está funcionando. Romano pousa às 13h40 com uma vitória confirmada à sua primeira. A euforia dura exatamente 20 minutos. Às 14h, durante a inspeção pós-voo de rotina, o sargento-mestre Donald Pierce, da tripulação, descobre as alterações não autorizadas. Pierce informa imediatamente o capitão Richard Voss, que chega à posição de pilotagem com uma prancheta e uma raiva quase explosiva. Sargento Romano, diz Voss com a voz tensa de quem é militar. Gostaria de esclarecer o equipamento não autorizado instalado em sua posição de metralhadora? Romano fica em posição de sentido. Senhor, eu adicionei um dispositivo de mira avançado. O que você adicionou? A voz de Voss se eleva. Você está ciente das regras que infringiu? A Ordem Técnica 01/0GD2 proíbe alterações não autorizadas em armamentos defensivos. Isto não é um projeto de carro personalizado, sargento. Isto é uma aeronave militar. Alterações não autorizadas podem comprometer a estabilidade estrutural, criar riscos de incêndio e afetar outros sistemas. Senhor, o sistema funciona corretamente. Eu desativei. Não me importa se você abateu todos os aviões de caça da Segunda Guerra Mundial. Voss aponta para a parte traseira. Esse equipamento não pertence à Força Aérea do Exército. O que temos é o equipamento padrão. Não foi aprovado pela Boeing
e não passou por testes, remova-o imediatamente ou enfrentará acusações por danos à propriedade do governo. O piloto de Romano, o tenente Holbrook, intervém. Capitão, meu artilheiro conseguiu sua primeira baixa hoje com essa mira. Talvez devêssemos... Seu ponto de vista é reconhecido, tenente. Voz o interrompe. A modificação será removida. Ponto final. A notícia sobre a modificação se espalha pelo 91º Grupo de Bombardeio como um incêndio florestal. Na hora do jantar, todos os artilheiros da base já sabiam da mira espelhada ilegal de Romano e de sua primeira vitória aérea. As opiniões estavam bastante divididas. Artilheiros experientes se reuniram em volta da mesa de Romano, fazendo perguntas. Quão complexa era a instalação? Qual o alcance da visão? Os espelhos resistiriam à turbulência a 320 km/h. No entanto, os oficiais de engenharia e o pessoal de manutenção sênior expressaram preocupação. O capitão Theodore Morrison, oficial assistente de armamento do grupo, convocou uma reunião urgente para o dia 11 de outubro. 14 oficiais estavam presentes. O clima estava tenso. Senhores, começou Morrison, estamos diante de uma questão de conduta. Um sargento fez alterações não autorizadas usando peças reaproveitadas de origem duvidosa. Isso pode criar um precedente perigoso. Se cada praça decidir mexer em seu sistema de armas de acordo com seus caprichos pessoais, o caos pode se instalar. O major William Calhoun, oficial de operações, se levantou. Romano abateu um avião inimigo usando este sistema. A taxa de acerto atual dos nossos artilheiros de cauda é de 8%. Sugerir uma melhoria, ainda que pequena, irrita Morrison. Pequena? Questiona ele. Grande. Não temos dados suficientes. Não testamos. Um único engajamento bem-sucedido não comprova sua eficácia. Então teste, retruca Calhoun. Deixe Romano tentar amanhã com a modificação instalada. As câmeras acopladas às armas coletarão dados imparciais. Se falhar, remova. Se funcionar, talvez devêssemos instalar esses sistemas em vez de levar o inventor à corte marcial. O debate se intensifica. Engenheiros expressam preocupações com a segurança, enquanto oficiais de combate citam as taxas de baixas. A discussão degenera em gritos. Às 21h, a disputa chega ao coronel Stanley Ray, comandante do 91º Grupo de Bombardeio. Ray, um veterano piloto de bombardeiros da Primeira Guerra Mundial e oficial de carreira de 53 anos, com reputação de disciplina e praticidade, ouve os argumentos de ambos os lados por 90 minutos, sem interrupção. Finalmente, ele se pronuncia. 17 bombardeiros B-17 foram perdidos na semana passada, Capitão Morrison, juntamente com 680 vidas americanas. E quanto aos nossos artilheiros de cauda, quantos caças alemães eles conseguiram abater nessas missões? 3 abates confirmados, senhor. O senhor tem razão, capitão. Suas preocupações com relação a modificações não autorizadas e regulamentos são válidas. No entanto, estou mais preocupado com o fato de perdermos 17 aeronaves por semana devido ao nosso armamento defensivo ineficaz. Sargento Romano, sua modificação permanecerá em sua aeronave pelas próximas 3 missões. O senhor deverá gravar todos os confrontos com as câmeras acopladas às armas. Se sua taxa de acerto melhorar significativamente, aprovaremos a instalação deste equipamento em todo o grupo. Por outro lado, se não houver melhora significativa, removeremos o equipamento e tomaremos medidas disciplinares pela modificação não autorizada. Está claro? Sim, senhor. Senhores, esta reunião está encerrada. Alguém me traga um conjunto daqueles desenhos em espelho tão irritantes. Se você achou nossos vídeos esclarecedores, trazendo uma nova perspectiva sobre a história, lembre-se de se inscrever. Em nosso próximo vídeo, vamos explorar a história não contada pelos livros de história tradicionais, a do operador de radar que desempenhou um papel fundamental no dia D, operando de um porão em Portsmouth. 12 de outubro de 1943, Bremen. Romano embarca em sua 4ª missão de combate, equipado com um sistema de mira aprimorado e câmeras que registram cada momento. A 8ª Força Aérea envia 236 bombardeiros B-17 para atacar instalações de construção de submarinos,
As esquadrilhas de caça alemãs mobilizam 250 interceptores em resposta. Por volta das 11 horas ou 11h23, sobre a costa alemã, os ataques começam. Um Focke-Wulf 190 mergulha de uma altura de 7 horas. Romano acompanha sua trajetória através da mira refletora. A retícula luminosa lhe dá um ponto de referência instantâneo para mirar. Ele vê o alinhamento de sua arma através de imagens espelhadas em sua visão periférica. Ele dispara uma rajada de 4 segundos, fazendo ajustes em tempo real, conforme os reflexos dos traçadores mostram a trajetória de suas balas. 11h47. A asa de um FW-190 pega fogo e a aeronave se desprende, deixando um rastro de fumaça. Um Bf-109 surge da altura das 6 horas, empregando a clássica estratégia de ataque pela cauda. Romano alinha sua mira, verifica o feedback do espelho e dispara. A cabine do 109 explode e a aeronave capota antes de mergulhar para longe. Imagens detalhadas da câmera de bordo registram ambos os confrontos. Em Basenborn, Romano relata 2 vitórias confirmadas e uma provável. Ele disparou 380 tiros, o que equivale a 190 tiros por vitória. Isso supera significativamente os 2.800 tiros por vitória comuns dos artilheiros de cauda convencionais. A equipe técnica analisa as imagens. O capitão Morrison estuda os padrões de traçagem e o rastreamento do alvo de Romano. Apesar do seu ceticismo, ele não consegue refutar as evidências. A combinação espelho-refletor permite a correção de tiro em tempo real, algo inatingível com as miras tradicionais de anel e esfera. Muito bem, Morrison admite. Funciona. Precisamos de projetos detalhados, peças padrão e diretrizes de instalação para uma implementação em todo o grupo. Quanto tempo? Pergunta o Coronel Ray. No mínimo 6 semanas. Considerando que precisamos entrar em contato com o quartel-general da 8ª Força Aérea e enviar propostas de modificação. Mas não temos 6 semanas. O Coronel Ray se dirige ao sargento técnico Kellerman. Quantos desses sistemas vocês conseguem construir diariamente usando os recursos existentes? Após calcular, Kellerman estima que, com a ajuda da oficina de metalurgia, cerca de 4 conjuntos completos seriam viáveis por dia. Se recuperarmos miras refletoras de aeronaves danificadas e produzirmos os suportes dos espelhos no local, podemos começar a construir. Quero todos os artilheiros de cauda deste grupo equipados em 2 semanas, interrompe Morrison. No entanto, sem autorização formal da 8ª Força Aérea, argumenta Morrison. Mas eu resolvo isso com a 8ª Força Aérea, retruca Morrison. Concentre-se nas especificações de engenharia, conclui ele, dispensando-o. Em seguida, um processo de fabricação pouco ortodoxo se desenrola, que provavelmente chocaria os oficiais de compras militares. Kellerman e sua equipe de manutenção recuperam peças de aeronaves descartadas no aeródromo de Basenborn, miras refletoras de caças P-47, espelhos de equipamentos de navegação danificados e estoques de alumínio de depósitos de suprimentos. No hangar de manutenção, eles montam uma linha de produção. A produção diária rende 4 sistemas completos de miras refletoras. Em 20 de outubro, 18 bombardeiros B-17 do 91º Grupo de Bombardeio incorporam as modificações de Romano. Os resultados são imediatos e impressionantes. Em 20 de outubro, durante uma missão, os artilheiros de cauda armados com miras refletoras reivindicaram 11 abates confirmados contra 47 ataques de caças, alcançando uma taxa de acerto de 23,4%, quase o triplo da média anterior. Em 3 de novembro, durante a missão em Wilhelmshaven, houve 16 abates confirmados contra 68 ataques de caças, mantendo uma taxa de acerto de 23,5%. Em 5 de novembro, durante a missão em Gelsenkirchen, foram registrados 13 abates confirmados com uma taxa de acerto de 21,8%. O impacto matemático melhora significativamente a capacidade de sobrevivência dos bombardeiros. Os atacantes da Luftwaffe, acostumados a atacar os B-17 pela retaguarda com mínima resistência, agora se deparam com fogo defensivo sustentado, preciso e contínuo. Relatórios alemães pós-combate reconhecem a maior eficácia das armas de cauda americanas. Uma revisão nas táticas de aproximação é sugerida.
O major Hans Joachim Jobs, um as da aviação noturna da Luftwaffe, temporariamente destacado para operações diurnas, registra em seu diário de combate: as fortalezas voadoras se tornaram consideravelmente mais perigosas. Seus artilheiros de cauda agora exibem uma precisão antes vista apenas em torretas motorizadas. Ataques pelo setor traseiro agora representam um risco inaceitável. Essa informação chega ao quartel-general da 8ª Força Aérea em High Wycombe. Em 18 de novembro, o brigadeiro-general Frederick Castle, comandante da 4ª Ala de Bombardeio, visita Bassingbourn inesperadamente. Ele inspeciona pessoalmente a posição de cauda de Romano, revisa as imagens da câmera de artilharia e interroga Romano por meia hora. Sargento, como o senhor previu que isso seria eficaz? Responde Romano casualmente. Eu não fiz os ajustes, senhor, mas as miras antigas estavam claramente com defeito, então pensei que outra coisa poderia ser uma melhoria. Castle dá uma risadinha, um riso raro sobre o assunto nos últimos meses. Uma observação válida. Ele examina o conjunto do espelho, verificando sua amplitude de movimento. Pode ser produzido em nível de depósito? Sim, senhor. O sargento Kellerman já tem os projetos de engenharia. Os componentes são em sua maioria reaproveitados, mas podemos adquirir novos materiais, se necessário. Castle acena com a cabeça. Estou ordenando a implementação imediata em toda a 4ª ala. Todos os B-17 terão essa modificação em 30 dias. Ele se dirige diretamente a Romano. Sargento, você pode ter salvado mais vidas americanas do que imagina. Em dezembro de 1943, o sistema de mira com refletor de espelho de Romano, oficialmente conhecido como Sistema de Mira de Canhão de Cauda Expedicionário de Campo, tipo 1, está instalado em mais de 200 B-17 em vários grupos de bombardeio. Os estudos formais de engenharia da 8ª Comissão da Força Aérea, conduzidos no Centro de Modificação Cheyenne da Boeing, adotaram os princípios da mira refletora propostos por Romano no desenvolvimento de uma torreta de cauda Cheyenne aprimorada. Essa torreta atualizada, vista pela primeira vez em bombardeiros B-17G a partir de janeiro de 1944, inclui uma mira refletora N8, localizada quase no mesmo lugar onde a mira recuperada de um P-47 de Romano estava posicionada em sua instalação improvisada. A significativa redução nas perdas de tripulantes de bombardeiros é evidente, com as perdas por ataques de cauda para grupos que usavam sistemas de mira aprimorados, diminuindo em cerca de 35% de outubro de 1943 a março de 1944, salvando inúmeras aeronaves e centenas de vidas. Essa modificação, inicialmente considerada ilegal e perigosa por um capitão-engenheiro, contribuiu significativamente para as taxas de sobrevivência. Romano continuou suas missões de combate até fevereiro de 1944, acumulando 7 vitórias confirmadas e 4 prováveis, uma conquista notável para um artilheiro de cauda. Contudo, de forma significativa, a inovação de Romano se disseminou por toda a 8ª Força Aérea e, posteriormente, chegou à 15ª Força Aérea na Itália, impactando, em última instância, os ajustes de armamento defensivo dos bombardeiros B-24 Liberator. Em 22 de fevereiro de 1944, durante o auge da ofensiva contra as fábricas de aeronaves alemãs, o bombardeiro de Romano sofreu graves danos causados por fogo antiaéreo sobre Leipzig. Apesar disso, ele persistiu no combate aéreo enquanto fluido hidráulico e combustível vazavam da seção da cauda. A aeronave fez um pouso forçado na Bélgica. Milagrosamente, a tripulação escapou ilesa. Nos estágios finais da guerra, Romano foi aprisionado em um campo de prisioneiros de guerra alemão. Michael Romano retornou ao solo americano em maio de 1945, tendo perdido 8 quilos, chegando a pesar 58 quilos, bem diferente de seu peso ao se alistar. As forças aéreas do Exército o homenagearam com a Cruz de Voo Distinto por bravura excepcional durante operações aerotransportadas e reconheceram sua contribuição inovadora para a proficiência em armamento defensivo. Curiosamente, a citação omite qualquer referência ao fato de que sua inovação foi inicialmente considerada ilegal.
Romano evita a publicidade, recusa entrevistas para publicações militares. Quando engenheiros da Boeing o convidam para suas instalações em Seattle para discutir o desenvolvimento da torreta Cheyenne, ele recusa educadamente, afirmando que criou apenas o necessário para sobreviver. Outros transformaram sua criação em um projeto oficial. Ele retorna a Pittsburgh, casa-se com sua namorada do ensino médio e trabalha como maquinista por 37 anos. Raramente fala sobre a guerra. Seus filhos crescem sabendo que seu pai pilotou bombardeiros e ajustou algumas miras de armas, mas pouco mais. No entanto, a influência do sistema improvisado de espelho refletor de Romano vai muito além de sua humildade pessoal. A torreta de cauda Cheyenne do B-17G de produção, incorporando os princípios da mira refletora que Romano pioneirou, torna-se equipamento padrão em todas as fortalezas voadoras do final da guerra. A Boeing fabrica 8.680 B-17Gs entre agosto de 1943 e abril de 1945, a maioria equipada com sistemas avançados de mira para a metralhadora de cauda, descendentes diretos da modificação de campo de Romano. A maior eficiência da artilharia de cauda obrigou a Luftwaffe a abandonar sua tradicional abordagem de ataque pelas 6 horas. As estratégias dos caças alemães evoluíram para ataques frontais, mais arriscados para as aeronaves, porém vitais para contornar as defesas traseiras aprimoradas. Essa adaptação tática resultou em um aumento das baixas dos caças da Luftwaffe durante 1944. Análises subsequentes do estudo de bombardeio estratégico do Zecoreto confirmaram esse impacto. As unidades de B-17 equipadas com miras de cauda aprimoradas sofreram de 32% a 37% menos perdas por ataques pela cauda em comparação com os modelos anteriores. Em inúmeras missões de bombardeio, essa porcentagem se traduz em aproximadamente 840 aeronaves e 8.400 tripulantes que evitaram o perigo do combate. Estatisticamente falando, eles não deveriam ter sobrevivido. As ideias desenvolvidas por Romano, integrando miras refletoras com dispositivos de aprimoramento da visão periférica e mecanismos de feedback em tempo real, influenciaram significativamente o projeto de armamentos defensivos do pós-guerra. Em aeronaves contemporâneas como o B-52 Stratofortress, miras computadorizadas avançadas são usadas para os sistemas de metralhadoras de cauda, mas o princípio fundamental permanece o mesmo: fornecer ao artilheiro uma imagem nítida de para onde suas armas estão apontadas e para onde os alvos se movem. Em 1983, no aeródromo de Bassingbourn, a Associação do 91º Grupo de Bombardeio realizou um reencontro, hoje um local histórico. Vários artilheiros de cauda que usaram as miras de espelho refletor de Romano compareceram, entre eles Gerald Hammond, que havia guardado um suporte de espelho recuperado por 4 décadas. Dirigindo-se a Romano, que na época era um avô de 60 anos com cabelos grisalhos, Hammond afirmou simplesmente: "Seus espelhos e eu conseguimos voltar para casa. Meus filhos existem porque você se recusou a aceitar miras ruins. Obrigado." No entanto, Romano, sentindo-se constrangido pela emoção, apenas deu de ombros e respondeu: "Você teria feito o mesmo. Todos nós só queríamos sobreviver o suficiente para voltar para casa." Mas Romano estava enganado em sua afirmação. Vários artilheiros aerotransportados enfrentaram miras precárias idênticas, cenários de tiro impraticáveis e altas taxas de baixas. Apenas um deles desafiou as convenções. Um só ousou violar regulamentos, inovar uma solução e arriscar um julgamento militar para potencialmente salvar vidas. Michael Romano faleceu em 2003, aos 79 anos. Seu obituário no Pittsburgh Post-Gazette mencionou seu serviço militar apenas em uma linha: veterano da Segunda Guerra Mundial, 8ª Força Aérea. Omitiu o fato de que ele salvou inúmeras vidas usando espelhos e componentes de aeronaves reaproveitados. Ignorou também o fato de que sua modificação ilícita se tornou equipamento padrão. Não mencionou que, enquanto generais e engenheiros deliberavam sobre regulamentos e procedimentos de teste, um operário de fábrica de 22 anos de Pittsburgh resolveu um problema que eles não conseguiam. Afinal,
Invenções inovadoras não surgem da busca por autorização, mas sim daqueles que se recusam a ficar de braços cruzados enquanto outros perecem, aguardando aprovação. Os ensinamentos de Romano permanecem. Às vezes, o ato mais corajoso não é obedecer a ordens, mas discernir quando os princípios se tornam secundários à vida.